Fala galera, pois bem, trazendo pra vocês o dia de avaliação do jogo Medal of Honor Warfighter, que eu zerei já faz algumas semanas, terminei de escrever a análise dele e agora vou poder trazer esse vídeo pra vocês. E bora lá então cair na análise completa de Medal of Honor Warfighter. Lançado em 23 de outubro de 2012 para Xbox 360, PS3 e PC, com desenvolvimento da Danger Close e distribuição da EA Electronic Arts, Medal of Honor Warfighter. Começando pela história, o game tem como personagens principais ainda o Tier 1, só que em Warfighter o enredo fica mais focado em Patcher e em Modder, o que me desanimou um pouco, porque toda aquela expectativa criada em cima do enredo, onde a Danger Close falou que seria focado na história de vida de todos os personagens do esquadrão, fazendo com que eles falassem de suas famílias, sentissem saudades, ligassem pra saber se tá tudo bem, enfim, seriam mais humanos, e acabou que esse elemento foi usado em apenas dois personagens, o Modder e o Patcher, ignorando o fato de que foi dito que todos teriam esses elementos, mas beleza. O Patcher tá com alguns problemas no casamento dele e ele quer largar o Tier 1 para poder dar uma atenção maior à sua esposa e à sua filha, e quando ele vai numa estação de trem para buscar as duas, um homem aparece de relance e acaba detonando uma bomba, explodindo o vagão do trem, matando 35 pessoas. Patcher nesse momento entra em coma por 48 horas e acorda com o choque de pensar que sua família estava naquele trem, porque teoricamente era para as duas estar, a sua esposa e a sua filha, mas por uma puta sorte, as duas se atrasaram no dia e acabaram sobrevivendo. Quando o Patcher recupera a consciência, ele tá no quarto de um hospital na frente de Modder, que também vem sofrendo os problemas no casamento dele, etc. Aquele elemento lá que eu falei sobre as famílias e blá blá blá, que tá sendo aplicado nos dois, no Patcher e no Modder. Então a primeira coisa que o Patcher vê quando abre os olhos é o Modder dizendo que eles precisam ir para uma última missão. O Patcher diz que não quer mais esse trabalho e que ele pretende dar um valor maior à sua família, até ele ouvir da boca do Modder que dentro do vagão, entre as 35 pessoas que morreram mais o Homem-Bomba, tinham 12 crianças, e Modder acaba conseguindo convencer o Patcher a ajudá-lo nessa última missão e nesse novo mistério. Então a nova guerra fictícia de Medal of Honor Warfighter realmente começa. O jogador tem como primeira missão interrogar um homem que estava comercializando bombas para uma organização terrorista que possivelmente teria alguma ligação com o incidente do trem. As informações levam o grupo até Dubai. Olha aí, Dubai aparecendo de novo. A última análise que foi do Spec Ops, que se passava em Dubai, tá aparecendo de novo aqui em Medal of Honor Warfighter. Tá realmente sendo uma temática bem explorada. Certo, os dois vão para Dubai e lá o jogador encontra o real vilão do jogo, conhecido como Hassan. Hassan é um banqueiro que comandava o The Cleric, organização por trás dos mistérios do enredo, que obviamente eu vou poupar falar sobre isso para evitar todo tipo de spoiler que eu possa passar pro pessoal que pretende jogar a campanha de Medal of Honor Warfighter. E essa é a base do game, dando ao jogador os objetivos principais para levar o mesmo a resolver os enigmas do Homem-Bomba que explodiu o trem. O enredo do jogo é contado por pequenos flashbacks, onde deixa o game explorar o fato dos personagens estarem perto e longe de suas famílias ao mesmo tempo, porque mesmo uma missão lá na puta que pariu, um flashback pode acontecer mostrando uma cena do Patcher com sua família, por exemplo. Isso criou uma liberdade de expressão dos personagens imensa e deixou o enredo muito bem contado, podendo explicar fatos da história em plena missão de guerra, porque acontece um flashback mostrando acontecimentos na família do Patcher. Infelizmente, a campanha do game tem apenas 4 horas e meia de duração, que foi o tempo que eu levei pra finalizar. Eu sei que aquele negócio todo, que Heitor, eu zerei em 8 horas, Heitor, eu zerei em 1 hora, eu sei, isso é muito relativo de cada jogador, depende da sua maneira de jogar, depende se você prefere o gameplay e corta as cenas da história, ou se você assiste todas as cenas da história, mas é um pouco lento no gameplay. Mas de qualquer forma, eu passo uma média de tempo de jogo, não é só baseado no meu tempo de jogo, mas também no de muitas pessoas que eu conheço
isso e que zeraram o game. Então é uma média do que todo mundo precisou para finalizar. Todo mundo, no caso, que eu conheça que tenha zerado o game. Obviamente, depois da campanha, você tem um multiplayer, mas já já eu falo nele. Então, só para finalizar, o enredo do game é bacana, nada muito espetacular, e mesmo o sistema de mostrar a história de vida de todos os personagens, com ligações para a família, saudade de casa, etc, etc, ter sido aplicado em apenas 2 personagens e não em todos, mesmo assim foi muito bem feito e junto aos sistemas de flashback, contou muito bem o enredo do game. Entrando na parte gráfica do game, o pacote gráfico do jogo é simplesmente excelente por ele ter sido feito em nada mais nada menos que a poderosa Frostbite 2, o mesmo motor de Battlefield 3 e Need the Run, por exemplo. Eu concordo com muitas reviews que disseram que a capacidade do motor não foi muito aproveitada em comparação ao Battlefield 3 e realmente não foi, mas mesmo assim o jogo continua lindo. A iluminação, partículas de pó, explosões, o fogo, tudo é muito bonito utilizando a Frostbite 2 e sem dúvida ela estaria fácil em um top de melhores engines dessa geração. O game se destaca na parte de CGs, onde foram usados atores reais na criação das cenas, que deixam elas com aqueles aspectos de parecer um filme, ou seja, parecer real. Todas as cenas que eu falei da história, onde o Patcher acorda do coma, começa a conversar com o Mother e blá blá blá, tudo isso foi feito a partir desse sistema de atores reais. Esse método de criação de cenas já foi usado em outros jogos e é realmente excelente. A parte gráfica, sem dúvida, fica como um grande ponto positivo em Medal of Honor Warfighter. Caindo na parte de jogabilidade, esse sem dúvida foi o ponto mais polêmico em cima do jogo, por Warfighter apresentar basicamente o mesmo sistema de movimentação e animação de Battlefield 3, perdendo ainda mais a sua originalidade. Eu entendo o fato de muitos que jogaram a série Medal como eu ficarem decepcionados com o rumo que o game seguiu. O fato de Warfighter ter pego tantos elementos de BF, como o pacote gráfico e o sistema de jogabilidade, que vem tudo herdado da Frostbite 2, acaba desanimando um pouco e deixando aquela sensação de reciclagem, que você está jogando mais uma vez o mesmo jogo. E isso está além do fato do game ter caminhado para guerras futuras, perdendo sua principal característica, que seria as guerras com temáticas antigas, como Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas mesmo com todas essas semelhanças com BF, eu não vou ficar aqui criticando a jogabilidade apenas porque eu preferia o jogo de tal forma. Muito pelo contrário, se o game apresenta uma jogabilidade similar à de Battlefield 3, ele tem uma ótima jogabilidade, porque a do BF é muito boa, e é exatamente isso que o Warfighter tem. A jogabilidade é precisa, fácil de jogar, você tem um bom número de equipamentos para poder variar suas táticas de jogo, e um ponto que eu gostei muito foi o cover do game, onde você pode vir correndo e se arrastar no chão para evitar tiros que podem ser perigosos em algumas situações de risco e te levando à morte. O game tem algumas missões também para variar o gameplay, sem deixar o jogador naquele sistema de corre, 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 atira, 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 esconde, esconde, esconde. Ele não deixa o jogador preso a isso. Essas missões para variar são na maioria das vezes perseguições, onde o jogador pode fazer com um carro, que você tem que perseguir um certo criminoso para poder prosseguir no modo história. A movimentação do carro é boa e o game permanece em primeira pessoa, deixando o jogador ver toda a parte interna do carro. Não é nada muito espetacular, aquela coisa incrível, mas cai bem quando o assunto é variar um pouco o gameplay e fica assim como um ponto positivo. Entrando na parte de áudio, em questão de dublagem, não tenho nada a reclamar. A voz dos dubladores combina perfeitamente com seus personagens, além da excelente atuação de todos na temática de guerra, porque eu já até citei isso em análises antigas. A dublagem em jogos de guerra é realmente difícil de ser feita, porque em vários momentos tem tiroteios, explosões, etc, etc, e o dublador tem que sempre ficar preparado para gritar, fazer sons de fadiga, fazendo com que o principal aspecto, a principal característica da dublagem seja a boa atuação de seus dubladores, e isso o Warfighter faz muito bem.
Em questão de efeitos sonoros, cai um pouco a qualidade do áudio, a maioria dos sons são extremamente repetitivos, deixando o pacote de efeitos de sons um pouco limitado, e por fim, em questão de trilha sonora, esse é sem dúvida o ponto que se destaca na parte de áudio do game. O Warfighter apresenta um número bem grande de instrumentais e todas muito bem produzidas por 3 estúdios diferentes, separando elas em 3 temáticas diferentes: ação, tema heróico e tristeza. Como vocês sabem, eu dou muito valor às soundtracks originais de jogos, ou seja, as famosas OSTs, e mesmo o jogo tendo como música principal, como música tema, a Castle of Glass do Linkin Park, que foi uma música feita só pro jogo mesmo, ela tem uma letra muito boa, puxando realmente a temática do game, e eu vou até deixar na descrição para quem quiser dar uma escutada nela. Então, mesmo com o Linkin Park cuidando da música tema, o game não deixou de lado as instrumentais e contratou um cara que eu realmente curto o trabalho e pra mim está entre os melhores compositores de músicas originais. Ele se chama Ramin, mas é mais conhecido como Ramin DJ. Se alguém conhece ele, provavelmente deve ser um amante de filmes ou seriados, porque ele se consagrou fazendo isso, instrumentais para grandes filmes e grandes seriados, como por exemplo Iron Man, Open Season 2, foi só no 2 que ele trabalhou, o Fúria de Titãs, seriados tem Prison Break, Person of Interest, Game of Thrones, ele trabalhou em todos esses seriados e filmes, e agora ele começou a trabalhar nos jogos, onde cuidou de algumas soundtracks do MOD 2010, do Shift 2 e agora do Warfighter. É um excelente compositor e eu vou deixar junto com a Castle of Glass outro link com alguma sound dele para que vocês possam conferir, que realmente vale muito a pena. Então, em parte de áudio, em questão de dublagem e trilha sonora, fica como ponto positivo, mas deixa um pouco ali a desejar em questão de efeitos sonoros. E agora o último ponto que eu quero citar, para justificar a campanha extremamente curta de Modern Warfighter, ele conta sim com um multiplayer, onde é dividido em 6 modos de jogo, que são eles Team Deathmatch, o Sector Control, Combat Mission, Hotspot, Home Run e Real Ops. O multiplayer mescla um pouco do que foi visto em BF3 com as partidas mais rápidas à la COD. Essa é uma tentativa da EA de trazer a galera para os seus 2 FPS. No multiplayer, o jogador conta com um bom número de armas diferentes, podendo equipá-las para melhorar seu desempenho nas partidas, que na maioria das vezes tem como objetivo o trabalho em equipe. E por fim, mesmo com uma campanha extremamente curta, o multiplayer pode salvar e muito o seu tempo de jogo em Modern Warfighter. Então, por esses fatos do enredo do game não ser muito espetacular, mas a maneira com que ele é contado ajuda muito ao jogador entender sua história utilizando o grande sistema de flashbacks, o gráfico do game ser simplesmente excelente, contando com a Frostbite 2, entre outros fatores, Medal of Honor Warfighter, pra mim, vai tirar nota 8. Nota 8 para Medal of Honor Warfighter. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo sobre o que você curtiu na análise. Se você realmente gostou, pode deixar a sua contribuição com o seu gostei e o seu favorito. Se você não quiser deixar gostei, não quiser favoritar, também não precisa. O que eu quero passar aqui para vocês que estão assistindo é a informação para você decidir se realmente pretende ou não comprar o jogo, porque é aquela frase clássica aqui no canal: meu objetivo não é mudar a sua opinião, mas sim auxiliá-lo na compra certa. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a não gastar o seu dinheiro em jogos que você não queira. E é isso, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado. 10 o'clock!